Olá pessoal, mais uma vez juntos nesse sabadão. Sábado passado nós não tivemos, o nosso sábado de perguntas e respostas. Mas nesse sábado nós temos perguntas aqui muito difíceis, interessantes, que se eu fosse você ficaria assistindo o vídeo até o final para que você pudesse ver o desvendar de vários mistérios que vamos compartilhar através das dúvidas que nos foram enviadas. Tá certo? Bom, mas antes de começar, eu quero te pedir, senta o dedo nesse like aí, vai. Abençoa a minha vida, planta na minha vida, porque o que você plantar na minha vida, você vai colher na sua, tá certo? Meu nome é Célio e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Por que existe pecado para a morte? De acordo com 1 João capítulo 5, versículo 16. Se no capítulo 1, verso 7, o próprio apóstolo João já afirma que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu entendi aqui. Elton Barbosa, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. É porque o Elton está pensando aqui que o pecado para a morte aqui é a morte eterna. O Elton, quando a gente vai estudar sobre morte, tem que estudar vários aspectos de morte. Morte espiritual é o quê? É interromper a comunhão com Deus, que a palavra morte no grego é thanatos, tá certo? E aí, então, morte espiritual é o pecado, quando você peca, cria-se uma barreira, faz uma separação entre você e Deus, tá certo? Porque morte é separação, tem morte física, separação do corpo, da alma e do espírito, isso é morte física. E tem a morte eterna, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a separação eterna. Aqui no texto, o apóstolo João está falando da morte física. Ele fala assim, nem adianta orar. Porque se você cometer um pecado que é para a morte, isso é muito difundido hoje. Com certeza você vai morrer. Tem muitos cristãos que estão doentes porque cometeram o pecado para a morte. Não é só nesse texto que mostra não. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17... o apóstolo Paulo diz assim, se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. E antes ele fala assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir o templo, Deus destruirá. Quer dizer, tem um pecado que a pessoa destrói o templo de uma vez. E vai depender ainda do nível de comunhão que essa pessoa tem com o Senhor. Ananias e Safira morreram. Os cristãos de Coríntios, lá do capítulo 11, do versículo 29 até o 31, também morreram, ficaram fracos, doentes e não são poucos os que dormem. Então, se a pessoa estiver vivendo uma vida leviana, talvez ela não cometeu o pecado para a morte, mas viveu a vida inteira leviana, o Senhor decidiu cortá-la. Porque toda árvore que produzir fruto, ele limpa, tribulações. Mas a que não produz, ele corta. E aí o que acontece? Se a pessoa recebeu a sentença que vai morrer, não adianta orar, não adianta, vai morrer. Porque de alguma forma ela feriu o Espírito Santo, cometeu algo que não deveria cometer. Tá certo? Então aqui, Elton, quando você lê, lembre-se que aqui é o pecado para a morte física. Não significa que tal pessoa já estará condenada eternamente, até mesmo porque um filho de Deus, se a obra dele se queimar, e é uma obra carnal, ele vai ser salvo, todavia, como que através do fogo. Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 3,15. Só que isso não é tão simples como os calvinistas pensam, não. Tá certo? Sofrerá perda, mas será salvo, todavia, como que através do fogo. Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Tem que explicar isso. Estamos tendo um curso de escatologia nesse exato momento. E talvez vamos entrar nesse assunto, que é muito amplo. Reino, galardão e sobre disciplina nessa era e na era vindoura. Ok, vou ter que seguir adiante, nós temos muitas perguntas aqui. Carla me perguntou assim, Célio, súcubos são anjos caídos ou espíritos imundos? Súcubos não são anjos caídos. Os súcubos e íncubos que estão na terra, que aí você tem macho e fêmea, são os antigos Néfilins, que morreram na espada dos israelitas. Filhos dos 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Porque os Néfilins, filhos dos 200 anjos que fizeram o pacto do Monte Hermon,
de Judas, versículos 6 e 7, eles estão lá no abismo, de acordo com Apocalipse capítulo 9. São 200 milhões. Só que houve gigantes ou néfilis, de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 4, ou Números 13, 33, depois do dilúvio, antes e depois. E esses que vêm depois são filhos daqueles 4 anjos que agora estão presos lá no Eufrates. Faço uma pergunta para você. Por que eles estão presos no Eufrates? Seriam o quê? Semideuses, parte humano e parte anjo. Estão desincorporados. São loucos por corpos. Os anjos têm seus corpos. Podem até entrar no corpo de uma pessoa. Mas os espíritos imundos são os demônios, esses seres que estão vagando sobre a terra aí, à procura de corpos. E quando eles saem de um corpo e não acham, andam por lugares áridos à procura de repouso. Porque o repouso, o descanso deles se dá em um corpo humano. Tá certo? Então, também são governados por Satanás, Carla. Eles são súditos de Satanás. Estão debaixo dessa hierarquia. Eu não posso falar para vocês se são todos, mas a maioria sim. Célio, uma coisa que queima neurônios de muitos crentes, inclusive eu. E a apostasia, se ela é possível e como? 2 passagens de Hebreus infernizam muito a cabeça de muitos. É o Lucas Costas. A primeira é Hebreus 6, do versículo 4 ao 6. E a segunda é Hebreus 10, do versículo 26 e 27. Hebreus 6, eu vou ler para você aqui. O problema de Hebreus 6 é o seguinte: eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre esse assunto. Vou pedir o Diego para deixar aqui na descrição o link. O pessoal pode ir lá assistir o vídeo. Interessante, vocês vão entender. Esse texto que, igual ele falou aqui, deixa muita gente encucada. Mas o problema é que a pessoa está lendo só um versículo. Olha aqui o versículo 4 que ela está lendo. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados. Se quer filho de Deus, vamos ver. Provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. O dom celestial é Cristo. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Ô Lucas, lá no vídeo eu vou explicar mais claramente, mas aqui eu vou te explicar. Tem 5 tipos de arrependimentos na Bíblia. Esse arrependimento aqui, para um filho de Deus, ele é impossível. Qual é esse arrependimento aqui? Se você ler o versículo 6, capítulo 6 de Hebreus, o verso 1, olha lá. Esse arrependimento aqui é o arrependimento como base, o arrependimento fundamental, que só é lançado uma única vez. Olha lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Ou seja, é o arrependimento que você experimenta quando você se converte, pelo qual você é justificado. Por que é impossível você se arrepender nessa questão aqui? Primeiro é o seguinte: todo cristão, quando peca, pode ser o pecado que for, não atinge o espírito dela. Tem um texto lá em 1 João que as pessoas leem assim. João escreve assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Só escreve assim: se eu sou nascido de Deus, eu já pequei. Não, aquele que é nascido de Deus não peca no espírito. Porque se você pecar no espírito, o que vai acontecer com o seu espírito? O mesmo que aconteceu com o espírito de Adão, vai morrer. Mas se o seu espírito morrer, você tem que chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador, vivifica de novo o meu espírito e me dá vida para me relacionar com o Senhor. Isso acontece uma vez só, é impossível você fazer 2 vezes. Aqui seria o contexto da carta aos Hebreus. Eram judeus que se converteram ao Evangelho, depois voltaram ao judaísmo, começaram a sacrificar, aí depois vamos voltar para Cristo. Nós queremos aceitar Cristo de novo. O escritor vai dizer: isso é impossível. O seu problema está na santificação e não na justificação. Uma vez justificado, para sempre justificado. Agora, a santificação é interrompida com o pecado. Aquele que peca contra mim violenta a sua própria alma, de acordo com Provérbios. Então, se você peca, interrompe a santificação. Mas você não deixa de ser filho, não. Porque na justificação você se tornou justo.
Você se tornou membro do corpo de Cristo. A vida de Deus veio e entrou dentro do seu espírito. Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. E aí, uma vez que você se tornou membro do corpo de Cristo, recebeu a vida de Deus, está no seu espírito. Acabou. Agora, a santificação, aí é uma grande questão. Tanto nessa era como na era vindoura. Isso para filhos de Deus, gente. Né? Filhos de Deus, estou falando aqui. Mas aí eu vou dizer, ó, vá lá no meu canal, assista o vídeo, o link está aqui na descrição. Você vai poder entender melhor. Agora, o outro texto aqui é de Hebreus. Hebreus 10. Do Lucas. Ô Lucas, eu já vi aqui que você está lendo o texto, mas só 2 versículos. Também. Porque olha só, versículo 26 que você está lendo aqui, olha o que diz aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecados. Isso aqui parece uma pessoa que largou Cristo, né? Aí você está lendo aqui, ó, eu conheço um irmão que vive deliberadamente em pecado. Ele largou, está desviado, pastor. Isso aqui vai aplicar a ele. Vamos ver se vai. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, esse irmão sabe o que é verdade, ele foi até pastor. Isso aqui aplica a ele. Já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais jeito para ele. Você vai para o inferno. Olha para você ver. Pelo contrário, certa expectação horrível de fogo, e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Aí, você leu até o 27, mas você tem que ler o 28 e o 29 para você entender o contexto. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. Opa, está falando que a pessoa vai morrer, e essa morte aqui é a morte física, alguém que rejeitou a lei de Moisés. Agora olha lá. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés do Filho de Deus. Aí esse detalhe que é importante. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e trajou o Espírito da graça. Como é que ele profanou o sangue da aliança? Tá vendo? É porque você vai ver lá na frente que ele considera sangue de bode, ou melhor, sangue de touro, igual ao sangue de Cristo. Isso aqui é uma carta para os hebreus. Então eles saíram, tá vendo? Eles saíram, ó, eles eram judeus, converteram. Aí converteram, voltou para o judaísmo. Quando se volta para o judaísmo, para você conseguir perdão pelos seus pecados, você tem que fazer o quê? Sacrificar animal. Aí voltou a sacrificar animal. E confiar no sangue dos animais. Já está ultrajando o sangue de Cristo. Porque antes ele confiava no sangue de Cristo e sentia perdão pelos pecados. Agora para ele, o sangue de Cristo perdoou ele, mas agora o sangue dos animais vai perdoar também. Aí, essa pessoa aqui, ele ultrajou o sangue da aliança. Isso é muito interessante. Então, esse é o pecado dessa pessoa aqui. Eu não diria que essa pessoa aqui vai ter um fim bom. Mas eu não posso falar que essa pessoa aqui está condenada, não. O que eu posso dizer é o que está dizendo no texto. Severo pecado. Severo castigo. É que eu vou dizer que essa pessoa vai ter aqui. Por quê? Aí o texto vai dizer. Porque profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. E ultrajou o Espírito da graça. Né? Porque o Senhor morreu por ele, já pagou o preço. Não tem que fazer nenhum sacrifício. Mas ele quer fazer um sacrifício, quer comprar lá um sacrifício, e quer fazer um sacrifício, e ele quer pagar um preço, sendo que o preço já foi pago por ele. Então ele está aqui o quê? Ultrajando o Espírito da graça. Né? E aí, vai dizer aqui, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? O Senhor julgará o seu povo. Então, isso aqui, você tem que ler, eu posso até fazer um vídeo um dia sobre isso aqui, explicando melhor, ponto a ponto. Mas digo para você, essa apostasia aqui, primeiro era de hebreus, que se converteram ao evangelho, e que voltaram ao judaísmo, e que depois quiseram voltar ao cristianismo. Então é isso, tá certo? Vamos lá. Satanás, antes de se revelar, não conhecia a dimensão do poder de Deus, e por isso ele desejou ser semelhante a ele mesmo. Porém, ele sabe a dimensão do poder de Deus. A pergunta é, mesmo assim, o objetivo é levar consigo a maior número de almas para a perdição? Não, ele não sabe, nem nós sabemos a dimensão. Só sabemos que é uma dimensão muito grande, porque Deus é ilimitado. Você não consegue limitar o ilimitado.
Vou te dar um exemplo. Se eu perguntar assim, qual que é o tamanho da sua casa? Você fala assim, a minha casa é 12 por 24, porque você sabe a dimensão. Qual que é o tamanho do universo? Eu não sei, pastor. Tá vendo? Então, nem do universo você sabe a dimensão. Agora, Deus é maior que o universo. Segundo a Crônicas 6 fala que nem os céus e nem os céus dos céus podem contê-lo. Então ele sabe que é grande, mas não sabe o quão grande é. Ninguém sabe. Só sabe que é grande. Olha, a intenção de Satanás é ter uma grande rebelião. E aonde ele vai estar, não só ele está, mas também tem muita gente, para que, né, com essas muita gente ele tenha um reino, entre aspas, vamos dizer assim. Eu vou ter o meu reino no Lago de Fogo, vamos dizer assim, no pior das hipóteses. Essa é a intenção dele. A qual, de acordo com a Bíblia, isso não vai dar muito certo, não. Lá ele vai estar numa condição igual ou inferior aos espíritos que ali vão estar. Tem um texto da Bíblia que fala sobre isso. Tá certo? Bom, encerramos hoje nosso quadro de perguntas. E você pode mandar suas perguntas. Eu não garanto que vou respondê-las de imediato. Às vezes a gente esquece, peço até perdão aí. Se eu esqueci de responder sua pergunta, mande de novo. Porque aqui são muitas pessoas e nosso trabalho a gente esquece. Mas quero agradecer a todas as pessoas que têm nos ajudado, né, os inscritos do nosso canal, que têm compartilhado nossos vídeos. Vocês são a existência de nós estarmos aqui promovendo esses vídeos para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.